Olá, meus queridos. Então, estamos aqui mais uma vez para ministrar aí, para falar sobre o tema da célula dessa semana. Esses temas, baseados em parábolas de Jesus, foi preparado pela pastora Damares, que, como sempre, é uma fonte de bênção para a nossa vida, para a vida da igreja. E ela está aqui conosco para trabalharmos junto toda essa temática. E hoje o tema é o bom samaritano. E aí, como ela fez os estudos, eu estou passando para ela a bola aqui para coordenar. Eu vou compartilhar com vocês que eu entrei aqui no gabinete para cumprimentar o pastor, entendeu? E aí fui pega nessa doce missão de estar aqui conversando com vocês. Mas enfim, como o tema é tão agradável, a gente está meditando sobre as histórias que Jesus contou, não tem como a gente não dizer sim a um convite desses, né? Então, temos uma interferência aqui agora, que é tudo, né? O cafezinho da nossa pastora chegou aqui. Obrigada, Ivan. Então, essa semana a gente está conversando sobre as histórias que Jesus contou, e a história de hoje tem a ver com um conceito de ajuda, acolhida e cuidado. E eu queria começar com uma pergunta que é pessoal, é a pergunta do nosso quebra-gelo, mas o pastor topou responder. E eu perguntaria então, Alexandre, você se sente à vontade quando alguém tem que cuidar de você? Olha, eu me sinto assim à vontade. Eu fui relativamente meio mimado pela minha mãe, sabe? Tá. Minha mãe era durona, ela botava a gente para fazer as coisas, mas ela era extremamente cuidadosa, aquela mãe que exagera na proteção, entendeu? E aí a gente até, eu lembro que a pastora influenciou, eu vivia falando com a Ludmila lá em casa, Ludmila, para de botar a comida dos meninos no prato. É verdade. Esses homens já, né? Mas a minha você pode botar. E a pastora influenciou nisso também, falando, deixa os meninos colocarem a comida. Aí ela parou de botar. Mas a minha ela coloca. Então não vou é conversar com ela, não, vou conversar com ela, que ficou faltando um pedacinho. Mas aí vem a segunda pergunta, pastor, e cuidar de alguém, você gosta? Olha, esse já é um desafio, porque a gente poderia dizer, humanamente falando, depende do alguém. Existem alguém que são um desafio para nós, mas no geral a gente, como pastor, Deus dilata o nosso coração. Aquilo que é desafio, aquilo que é difícil para nós, Deus nos dá graça de ir além das nossas próprias condições, né? Como Deus abre a nossa mente, a gente, humanamente falando, a gente tem a tendência de ser egoísta. Mas quando a gente participa do reino de Deus, nós tem essa tendência. E recebe o amor de Deus, Deus desafia a gente, né? E produz em nós a capacitação que nós não temos naturalmente. Verdade, e essa resposta tem tudo a ver com a história que Jesus contou, porque o capítulo 10 de Lucas, ele vai relatando uma resposta de Jesus a uma pergunta feita por um intérprete da lei. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 25, e a gente vai ver o contexto em que Jesus contou essa história. Na verdade, a história do bom samaritano começa com um intérprete da lei se aproximando de Jesus, e o texto diz: certo homem, intérprete da lei, se levantou com uma intenção que não era exatamente a melhor, né? O texto diz que ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta isso? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele
querendo justificar-se. É interessante como o próprio texto vai nos dando a dica das motivações e também da intenção da resposta de Jesus, né? Então, o versículo 29 diz, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história que a gente vai estar conversando sobre ela nessa semana nas células. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O texto é bem claro para dizer as condições em que esse homem ficou à margem do caminho. Praticamente morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe ou cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. É interessante como todos esses detalhes têm a ver com a explicação dessa história. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa você gastar a mais, eu vou indenizar quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e proceda você da mesma maneira. Aí eu pergunto, pastor, o que chama a sua atenção quando lê essa história? Assim, logo de imediato. A capacidade de Jesus de perceber qual é a questão, né? É exatamente, aquele homem chegou com uma pergunta, em princípio aleatória, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus percebe que existe mais naquela pergunta e ele responde com uma pergunta. Verdade. Responde com aquele tipo de pergunta que faz a gente olhar para dentro, né? Esse jeito de Jesus trabalhar com a gente é impressionante. É por isso que a gente estava falando semana passada que Jesus ensinou para a gente muitas coisas e de muitas maneiras. Contar histórias era uma dessas maneiras. Mas as próprias reações de Jesus, as interpelações, as perguntas, a maneira como ele lidava com isso, quando ele percebia a verdadeira motivação das pessoas, também nos ensina muito. Exatamente. Né? E ele, como percebendo a motivação, ele já podia chegar com uma condenação, uma crítica. O que você está procurando aqui? O que você veio? Mas naquele... Qual é a sua intenção comigo? Porque Jesus sabia que ele tinha interesse de colocá-lo à prova. Mas nesse processo, Jesus entrega ao homem. Né? Porque ele dá faz uma pergunta, o homem dá aquela resposta, né, que é amar o Senhor e tal. E aí nisso o homem para e pensa, quem é o meu próximo? Ou seja, ele leva o homem a olhar para dentro de si e perceber coisas a seu respeito. E é interessante, aqui no estudo a gente coloca isso, essa colocação de Jesus, faça isso. Você está dizendo que amar a Deus assim, então faça isso e você vai viver. E aí o texto nos diz que esse homem, querendo justificar-se, joga uma outra pergunta para Jesus, tipo, mas como é que eu vou saber quem é meu próximo? Né? Então, no fundo, ele sabia que não amava tanto a Deus quanto ele dizia que amava, e muito menos ao próximo. E aí Jesus conta a história. É interessante que na minha Bíblia, acho que na sua também, há um título para essa história, O Bom Samaritano. Só que, quando a gente lê a história, a gente não vê Jesus chamando o samaritano de bom em nenhum momento. É verdade. Um certo samaritano. Ele na verdade, esse subtítulo é um título colocado, mas que não consta do texto original da história contada por Jesus. Na verdade, a história que Jesus conta nos mostra um detalhe.
3 pessoas passaram por aquela estrada naquele dia, casualmente. Qual foi a diferença dessas 3 pessoas? O que lhe chamou a atenção aí nessa história? Exatamente. Os 2 primeiros, apesar de serem homens de Deus, né? Um sacerdote, um levita, né? Supostamente homens que estão nessa conexão com Deus, eles viram a realidade daquele homem em aflição, em necessidade, mas passaram ao lado, né? Passaram à margem daquilo que estava acontecendo. Mas esse samaritano, e aí Jesus usa essa figura do samaritano, que representa até alguém que não é bem visto pelos judeus. Exatamente. Quer dizer, ele se comoveu, ele viu e agiu, ele se aproximou. É interessante porque, mais uma vez, Jesus usa o menos provável. Exatamente. Quando ele fala de certo samaritano, ele está justamente aludindo a uma pessoa que não era bem vista pelos judeus. Mas exatamente do menos provável veio o ato de compaixão, veio a empatia, o colocar-se no lugar, e veio a coragem de se aproximar de uma pessoa que estava em necessidade, né? Isso desafia a nossa ideia de religião, né? Como a palavra fala, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sim. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ou seja, isso acaba desafiando a gente, que não adianta a gente professar, falar que ama a Deus e declarar uma série de coisas se a gente não tem uma vida que pratica essas verdades. E o texto, ele não deixa margem para dúvida para a gente, porque Jesus vai contando, olha, o primeiro, que era um sacerdote, viu, não é dizer que ele passou e, coitado, estava desapercebido, estava pensando em outras coisas, não, ele viu a pessoa, ele viu o cara machucado na beira do caminho, mas ele intencionalmente passou de longe. Depois vem um levita, que também é um religioso, igualmente, o texto diz, ele viu, mas ele passou de lado intencionalmente. E aí o samaritano, menos provável, que estava andando pelo caminho dele, ele passa perto, ele se aproxima. E aí é que vem a parte que acho que Jesus deixa todos nós numa situação justa, né? Porque quando a gente passa perto, a gente vê a verdadeira necessidade, né? E esse homem, quando passa perto, ele vê aquele homem moribundo de uma outra maneira. E ele não consegue ficar sem se compadecer dele. E aí, no estudo de hoje, a gente lança uma pergunta que a gente vai depois, no final, colocar como moral da história. Só se compadece quem se aproxima. Você concorda com isso, pastor? Concordo. Às vezes, eu conto uma experiênciazinha, já falei aqui, conto uma experiênciazinha que não tem exatamente a ver com isso aqui, mas a minha mãe sempre falava assim, não, eu tenho que fazer uma faxina aqui, tem que limpar isso aqui. E eu falava, não precisa, eu não via aquela necessidade. E aí, um dia, eu não lembro que idade eu tinha, ainda era mulher, que ela pediu para eu ajudar a limpar algumas coisas na cozinha, e aí eu fui limpar o basculante que tinha perto do fogão. Quando eu olhei ali perto, eu vi uma gordura que eu não conseguia perceber. Mas foi quando eu estive perto daquela realidade que eu realmente vi qual era a necessidade ali. Obviamente que esse é um exemplo bem distante, mas quantas vezes a gente participa de um evangelismo, a gente vai a um local de necessidade e a gente percebe o quanto faz diferença, às vezes, um gesto pequeno, às vezes dar atenção. Quantas pessoas são ignoradas nas suas necessidades, nos seus problemas, alguém que se inclina, quanta diferença isso faz, né? Pequenos gestos, às vezes. Eu acho que o fato de a gente viver numa cidade grande e com uma situação social como a gente tem, e que leva a gente a praticamente em cada sinal
de trânsito, topar com um pedinte, topar com... Isso, de certa maneira, acaba tendendo a nos anestesiar para as necessidades da pessoa. Eu não estou aqui com isso divulgando que a gente saia atendendo a todas as solicitações cada vez que a gente para no caminho, mas na verdade isso acaba sendo para nós uma justificativa, como foi para aquele homem. Não, eu tenho que me... porque tem muita situação de aproveitador, e com essa desculpa a gente acaba fechando os olhos para reais necessidades, né? E aí vem uma pergunta no nosso estudo, que é a seguinte: de que maneira a célula pode ser um lugar favorável a que a gente passe perto? Como é que o senhor responderia a essa pergunta? Enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente na célula. E tem alguns aspectos disso. Por exemplo, nosso estilo de vida como igreja que se move em relacionamentos na célula propicia isso. Porque quantas pessoas assim estão acostumadas a ir na igreja, ouvir uma pregação, mas não sabem como aplicar aquilo na vida delas, ou enfrentam problemas que sufocam aquilo, como na parábola do semeador, as sementes que são roubadas, as sementes que não têm profundidade, e a gente pode ajudar uma pessoa a preparar a terra do coração dela. E aí a célula gera essa proximidade em que a gente é visto, em que a gente... é visto até na intimidade. Exatamente, a gente pode gera essa questão da proximidade. Isso assim, é uma coisa muito interessante. Eu acho interessante porque a gente diz, a célula propicia a gente passar perto e não passar de lá. Mas é assim, o cuidado que a gente precisa ter, porque a célula propicia isso, mas não é garantia de que isso aconteça. Exatamente. A gente pode estar até no envolvimento da célula, estar desapercebido de quem está ali tão pertinho da gente, e que, obviamente, a gente não vai resolver todos os problemas de todas as pessoas, mas é como o irmão disse, um pequeno gesto, né? Eu me lembro uma vez que numa célula da qual eu participava, a gente viu a necessidade de uma família, no caso, e a gente se mobilizou e foi pintar a casa dessa pessoa nesse dia. A gente não resolveu todos os problemas da família, mas aquele gesto, nós estamos juntos, nós queremos contribuir para aqui, me lembrando desse exemplo, tem tantos outros, né? Em que não é exatamente você tirar uma ajuda do bolso, mas às vezes você perceber que alguém na célula está passando um tempo difícil e levar uma alimentação, ou ir lá, estar com a pessoa naquele dia, ou se prontificar e ficar num rodízio no hospital às vezes. Então são pequenos gestos que quem caminha perto vê a necessidade, e aí isso nos remete à pergunta final que Jesus faz quando termina de contar a história. Ele, no versículo 36, ele diz assim, ele volta-se para aquele homem, para aquele intérprete da lei, e diz assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então a grande pergunta não é quem é o meu próximo, mas é de quem eu sou próximo, quem é que Deus está colocando no meu caminho e que eu preciso vencer esse desafio de passar de largo e me aproximar daquela pessoa, e estar disposto até a usar o meu próprio animal para colocar a pessoa em cima, né? Esse é o grande desafio. E eu acho que a pergunta final dessa história precisa ser prática nos nossos encontros. De quem é que eu sou próximo nesse momento? Eu acho que esse é um momento rico para a célula conversar sobre isso. Será que nós, como célula, temos passado realmente perto um do outro? Será que temos percebido a necessidade uns dos outros? Será que temos nos disposto a caminhar junto? Essa semana, ontem mais precisamente, estava participando de uma das células da minha supervisão, em que uma das pessoas da célula passou por um momento de crise de ansiedade. Naquele momento, ela ligou para quem? Para alguém da célula. E a pessoa que estava do outro lado da linha não fez nada de muito misterioso, não é um profissional de saúde, nada disso, mas conversou, ouviu e teve aquela palavra de calma
fazendo com que aquela pessoa passasse aqueles momentos iniciais da crise de ansiedade e ficasse bem. Então, às vezes, é uma coisa simples assim, né, pastor? Porque às vezes a gente pensa que essa ajuda necessariamente vai ser pegar 2 denários, passar óleo, vinagre, nem sempre é preciso tudo isso. Mas o olhar de compaixão, ele só acontece quando a gente chega perto. Não sei se o irmão quer acrescentar alguma coisa no que a gente... Eu fico pensando de vez em quando eu fico conversando com os meus filhos e falando sobre... Eles gostam muito de super-herói, né? Aí tem aquela declaração, aquela Quem frase... poderá me defender, essa é do Chaves. Aquela frase lá do tio Ben, do tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Ele fala assim, com grandes poderes, em grandes responsabilidades. Verdade. E aí, às vezes tem aquela pessoa que está dentro da igreja mesmo, está num ministério, está envolvido com alguma obra na igreja, e aí está vendo alguma coisa que desagrada ele. E aí ele chega assim meio desanimado, meio querendo desistir. Aí eu falo para eles, para a pessoa, seja quem for, eu falo assim, olha, você tem um poder aí, porque ver é um poder, porque tem tanta gente que não percebe as coisas. Se Deus te deu a capacidade de perceber, de ver, é porque Ele está te dando também a condição de influenciar, de transformar, de mudar. E aí esse texto está falando sobre isso, né? O que os religiosos fizeram com o que eles viram? É verdade. Ignoraram. É. Mas o samaritano viu e se moveu, né? E a gente, até eu tô com um filme na cabeça, aquele desenho Robôs, né, da Disney, né? O lema do grande soldador era, viu a necessidade, atenda, né? Que quantas vezes a gente vê, a gente percebe e a gente fecha os olhos, né? A verdade é que a gente muitas vezes decide fechar os olhos, decide encolher as mãos. E se a gente buscar, a gente sempre vai encontrar uma justificativa para isso. Sempre. Né? Então, a parábola tem o nome, ou a história que Jesus contou tem o nome de bom samaritano, isso aí foi colocado como uma ajuda para quem está lendo o texto bíblico, mas Jesus não chama ele de bom, ele simplesmente foi o próximo que cada um de nós precisa ser. E aí a pergunta, eu acho que tem exatamente referindo-se a isso que você acabou de colocar. A pergunta não é quem é meu próximo, né? Quem é que Deus tem colocado no meu caminho e que eu possa ser o próximo daquela pessoa naquele momento, naquela necessidade específica. E nesse sentido, a célula é um excelente lugar para a gente perceber isso melhor, né? E chegar junto. Acho que esse é o nosso desafio. Amém. Amém. Vou pedir, pastor, então, para orar por esse tema aí, para que Deus abençoe nossas células, para que a gente cresça nesse assunto, nesse tema, seja edificado durante essa semana. Amém? Amém. Senhor, o nosso desejo aqui, e o nosso desejo quando nos encontrarmos essa semana, não é teorizar sobre esse assunto, mas é entender o que o Senhor quer que a gente faça com essa história que o Senhor contou, porque certamente a finalidade não era só responder aquele intérprete da lei, era deixar um ensinamento para todos nós. É verdade. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê humildade e honestidade suficiente para reconhecer que nós também somos os improváveis da história. Podemos não ser samaritanos, mas somos pessoas que têm tendência egoísta, como aqui mesmo nós colocamos hoje, e a gente pede a graça do Senhor agir no nosso coração e nos dar um coração disposto a ser o próximo de alguém. Que o Senhor nos faça entender que esse mandamento supremo de amar a Deus acima de todas as coisas precisa se manifestar em amar o meu próximo como a mim mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a crescer nesse sentido. Eu me incluo nessa oração. Eu preciso dessa graça. E eu sei que cada um de nós precisa que o Senhor derrame sobre nós esse amor sobrenatural, que faz de nós não alguém que é bom em si mesmo,
mas alguém que vê a necessidade de, Senhor, eu estou aqui, no que eu posso ser útil? Nos ajuda nesse sentido, Senhor. E que nas nossas células, essa semana, a gente possa perceber que o Senhor tem nos dado um espaço em que podemos colocar isso em prática. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe nossas células. Seja uma semana especial de crescimento e edificação. Amém.